Beleza, tá gravando. Onde é que nós estávamos? Ok, galera, bom dia. Aqui é o Tony Lâmpada do curso NG Masters Angular JS na prática. Esse vídeo aqui eu estou fazendo ele mais direcionado para quem já fez o curso, para quem já participou das turmas 1 e 2, mas ele também pode ser útil para quem não viu as coisas do que eu estou falando, para quem já programa com Angular há um tempo. Talvez a ideia que eu vou apresentar aqui seja útil, e mesmo para quem não programa, o que eu vou mostrar vai dar uma ideia de quanta coisa legal dá para fazer com AngularJS, tá? Então, esse vídeo é para falar sobre TDD. Então, recentemente eu descobri como é que faz TDD com AngularJS, que é um negócio que eu venho querendo, já descobri como é que faz já faz um tempo, né? Escrever teste para AngularJS eu já sabia, mas o TDD em si, aquele negócio de você escrever o teste primeiro, né, você mexer realmente no seu processo de desenvolvimento, né, e você ter uma etapa de planejamento onde você imagina quais são os métodos de API que o seu componente precisa ter, e depois você primeiro escrever os casos de teste para esses métodos, né, de como eles devem se comportar, e aí sim você partir para a implementação, né, quer dizer, esse jeito de trabalhar que facilita tanto o nosso trabalho. Isso eu não sabia fazer com AngularJS e agora eu sei. E esse vídeo vai mostrar como. Tá? Então eu vou voltar aqui num exemplo que a gente viu no curso. Né? Então, de novo, mesmo que você não tenha participado do curso, preste atenção e vai dar para entender alguma coisa ainda. Eu preciso avisar que provavelmente, você vai ficar com muita vontade de fazer parte da terceira turma do curso assistindo esse vídeo, então fica aí o aviso, tá bom? Bom, então, a gente viu aqui, né, eu acho que todo mundo lembra dessa telinha que a gente construiu no curso, que é o navegador de repositório do GitHub. Né? A gente usa a API do GitHub e a gente procura aqui um repositório, um usuário qualquer do GitHub, ele lista aqui pra gente, a gente escolhe um cara, escolhe um projeto qualquer e navega aqui nas pastas, nos arquivos, ele mostra o conteúdo e tal, não sei o que. Né? Então a gente dividiu isso aqui, na verdade, em algumas diretivas. Né? Tinha a diretiva dessa parte aqui de cima, que era aquela repo chooser, né, o escolhedor de repositório. Tinha essa diretiva aqui da árvorezinha, que era a ghfiletree, né, e tinha uma diretiva maior que englobava as duas. Né, então, só para a gente recapitular como que era, na verdade eu vou mostrar aqui o código como era aqui no nosso repositório do GitLab, porque o código na minha máquina já está diferente, que eu vou mostrar depois. Né. Então, aqui na diretiva lá do gh-repo-chooser, a gente tinha aqui um campo de input, né, ele tinha um ng-model, um bind aqui com a variável searchOwner, que é esse campinho de texto aqui, né, e ele tem uma pop-upzinha que ele mostra uma lista de usuários, que são esses GitHub users, né, tem o ng-repeat aqui, ele mostra os usuários dentro da pop-upzinha e tal, para o cara escolher, e no controle da diretiva a gente armazenava todo esse estado aí de qual era o usuário que o cara digitou, né, o search owner, os próprios GitHub users, ficava tudo armazenado no escopo daquela diretiva. Né? Então, qual que é o lance aqui? O estado do que aparece nessa tela aqui fica armazenado, é responsabilidade desse escopo aqui armazenar o estado do que aparece na tela dessa diretiva aqui em cima. Né? A mesma coisa aqui na árvore, né? Na árvorezinha, a gente tinha aqui dentro do ghfiletree, tem aqui a diretivazinha, o códigozinho do template dela, né? Esse include aqui, que ele fazia o includezinho recursivo do nosso template, né? E ele percorria essa árvore aqui de roots, que de novo era uma variável que ficava dentro do nosso escopo, né? Onde que está o roots? Roots, algum lugar aqui deve ter o tal do roots, né? Então pronto, ele seta aqui o roots aqui no escopo, e depois tem uma funçãozinha chamada toggle expand,
né, que expande um nó aqui usando a API do GitHub, né, GitHub Get Contents, aí ele vai setar o node.children para sair carregando as coisas dentro das pastinhas aqui, populando o repositório. Mas qual que era a grande receita de bolo, né? A gente tinha um controller falando com esse cara aqui, o GitHub, né? Esse cara aqui ele não mudou nada, então vou abrir ele na minha máquina mesmo, que era esse serviço aqui chamado GitHub, que é simplesmente um wrapper para a API do GitHub, né? Então ele fala aqui com todas essas URLs aqui do GitHub e ele deixa você listar issues, buscar usuários, né? Pegar, listar diretórios e coisas assim. Tudo bem, então era assim que funcionava. A gente tinha diretivas falando com o GitHub, com a API do GitHub e armazenando o estado do que está na tela dentro do próprio escopo da diretiva. Beleza? O que mudou? Mudou agora que o estado dessa tela não fica mais armazenado dentro do escopo das diretivas. O estado dessa tela fica armazenado dentro de um outro serviço chamado GitHub Model. Tá bom? Então, olha só. Olha um pouco para essa tela. Ele não deixa eu pegar aqui. Depois deixa eu redimensionar esse cara aqui, rapaz. Tá? Então, olha aqui um pouco para essa tela. E olha para esse servicinho aqui que eu criei. Já dei commit lá, tá? Então, pode buscar esse cara, né? Então, olha só. Quando a gente olha para essa tela, a gente pensa, poxa, a gente vai precisar de um objeto, essa tela aqui, pensando no modelo dessa tela, né? Eu posso imaginar que existe um objeto chamado GitHub Model, que ele é um objeto que tem um atributo chamado username input, que é o que vai dentro desse input aqui. Buscando usuários, que é um booleano, simplesmente que eu uso simplesmente para mostrar essa rodinha aqui, na hora que ele vai fazer uma busca. Usuários encontrados é para mostrar a lista de usuários que tem aqui, né? Nessa pop-upzinha. Mostra usuários encontrados é um outro booleano que eu uso para decidir se eu mostro ou não essa pop-upzinha de usuários aqui que está aberta aqui. User, a hora que eu clico no user aqui, vou clicar nesse Tony Lucas Savage, tá? Então o objeto que representa o usuário do GitHub desse cara aqui fica setado nessa variável. Buscando repositórios é um outro cara para mostrar outra rodinha aqui. Repos encontrados é um outro que eu populo aqui as opções dessa combo. Repo é na hora que eu seleciono alguém aqui, eu posso fazer um binding. Eu já estou colocando um pouco o carro na frente dos bois, né? Mas a ideia é que eu possa fazer um binding do valor selecionado dessa combo aqui direto com esse repo aqui, né? E aí ainda não faz parte dessa tela aqui, mas eu posso usar em outra tela, né? Que é de buscar issues. Aqui eu estou buscando arquivos, mas eu poderia ter também um cara de carregando issues se eu fosse mostrar issues aqui ao invés de arquivos do repositório. E aí beleza, né? Dentro desse repo aqui eu ainda tenho um repo.issues e um repo.files, onde eu armazeno o estado desse cara aqui, né, e etc e tal. Bom, beleza. Então eu tenho um objeto que ele tem um estado e eu tenho um monte de métodos que me permitem alterar o estado desse objeto. Então, por exemplo, dado que eu tenho um username input, então eu tenho um método para, usando esse username input através da API do GitHub, ele preencher para mim o outro cara aqui, que é o usuários encontrados desse objeto aqui. Certo? Então eu tenho um método para me deixar atuar em cima desse estado aqui. Eu tenho um método que me permite transformar o estado desse objeto. Eu tenho um outro método que seta o usuário dentro de gm.user, né? E ele ainda mexe um pouquinho aqui no modelo para dizer aqui que o username input é o user login do cara que eu escolhi e seta para falsa pop-up para esconder, né? Eu tenho o cara aqui para buscar os repositórios, dado que eu tenho aqui um gm.user, então ele me permite buscar os repositórios desse cara para eu preencher esse outro drop-down aqui. Eu tenho um método para, dado que eu tenho um gm.repo que foi selecionado aqui, setado direto dentro do GitHub Model via binding, um cara que me permite buscar as issues
de um determinado repositório e ainda controlando automaticamente aqui qual que é a página, né, que o GitHub devolve as issues de 30 em 30, então você tem que passar um parâmetro de página. Toda vida que você vai listar as issues, você tem que dizer, olha, eu quero a página 1, 2 ou 3 e tal. Mas esse método aqui não é usado nessa tela. Toda vida que eu escolho um repo, eu tenho que setar esse método aqui chamado resetRepo, que ele seta aqui repo.issues e repo.files. E o que interessa para a gente é o repo.files, que ele seta aqui um array com um objeto que é justamente esse nozinho raiz aqui da árvore de diretórios, que todo diretório vai ter um já desse jeito aqui. E eu tenho esse outro cara aqui para expandir um determinado nó, né? Então um node que ele está recebendo aqui é um objeto desse tipo, e se for diretório, ele vai listar usando a API do GitHub, vai setar um node.children, que automaticamente o template dele vai preencher aqui na listinha aqui, tal. Tá? Então, basicamente, poxa, eu tenho um serviço Angular, que ele tem um estado, ele tem uma API, que é esse monte de método aqui, né? E que ele me permite mexer nesse estado e eu consigo implementar tudo isso usando JavaScript puro, né? Quer dizer, eu não estou lidando aqui com nada dos templates do Angular, nada, eu só estou pensando aqui no mundo de objetos e falando com a API Ajax, pegando o resultado, tal, não sei o que, um tipo de programação muito parecida com o que a gente faz no nosso back-end, né? Você pensa puramente aqui em termos de dados, eu tenho um negócio extremamente orientado a objeto, né? E que é mais legal, poxa, olhando para essa tela, eu consigo pensar nesse monte de métodos aqui e derivar daí quais são os testes que eu tenho que escrever para ele, né? Então, dado que eu preciso saber buscar usuários, buscar repositórios, buscar issues e expandir pasta para ele buscar os conteúdos que estão dentro da pasta, buscar o conteúdo de um determinado arquivo, né? Quando eu clico aqui no arquivo, ele tem que ir buscar, buscou os conteúdos do arquivo para poder abrir aqui dentro dessa pop-upzinha. Isso aqui é uma pop-up, não dá para ver, pronto, agora dá para ver melhor. Isso aqui é uma pop-up, tá? Então, eu tenho aqui a programação desse modelo do que vai nessa tela, né, totalmente independente do código das diretivas da tela, né? Inclusive, tem coisas aqui que são parte de uma diretiva. E tem outras coisas aqui, que na verdade é o repo.files, que faz parte de outra diretiva, que é esse cara aqui, né? Então, mas para eu programar esse modelo, eu esqueço essa separação entre essas coisas, eu penso simplesmente nos dados que eu tenho que mostrar, beleza? Bom, a gente viu que esse tipo de coisa aqui em Angular dentre as coisas que são testáveis, né? Quer dizer, eu posso testar serviço, né? Então factory é um tipo de serviço, eu posso testar controller e eu posso testar diretiva, né? Então a gente viu que dessas três, em termos de testabilidade, o serviço é o que há de mais fácil para a gente testar. Então, se a gente pega e tira um monte de código de dentro dos controles da diretiva e coloca dentro de serviço, isso é ótimo, né? Porque fica fácil da gente testar, digamos, 90% do código do que a nossa tela vai fazer, beleza? Então, eu fiz aqui alguns testinhos para esse serviço aqui, que é... Onde é que tá? Tá dentro de teste... teste... Cadê? Teste GitHub Modo, tá aqui. Né? Então, aqui estão os testinhos. Deixa eu só ver se eu não tô... Tá bom. Me bateu uma dúvida. Será que eu tô gravando? Tô falando feito um retardado? Não. Graças a Deus tá tudo certo. Então, por exemplo, olha só esse teste aqui, né? GitHub Model deve buscar usuários. Então eu injeto aqui o GitHub Model, o $HTTP backend para eu poder mocar a resposta do GitHub, né? A gente sabe que a gente não deve fazer chamada pela rede dentro de teste unitário. Então, o que é que eu faço? Eu seto aqui GitHub Model.username input igual a Tony. Eu digo que eu vou esperar, vou mocar aqui a chamada HTTP, vou dizer que eu vou esperar que ele chame isso daqui e responda essa listinha aqui, que eu já criei também um carinha mocado aqui, cadê? Um objeto.itens igual um array de usuários aqui, beleza? Na hora que eu
fizer essa busca, espero que seja aqui buscando usuários true, ou seja, está ligado àquela rodinha de carregando, né, aquele ajaxloader.gif lá, e que não tem nenhum usuários encontrados ainda, e depois eu dou o flush, que ele vai responder, como se o GitHub estivesse respondendo. Então eu espero que buscando usuário esteja falso, que tenha 2 usuários lá dentro que ele encontrou, e que o segundo usuário dentro da lista seja John Travolta, que é justamente o que está aqui dentro desse cara aqui. Então beleza, eu acabei de cobrir o código desse método aqui, ó, com teste. Está coberto, né? Se eu olhar dentro do relatóriozinho de cobertura, isso aqui vai estar verde. Faz sentido? Beleza? Do mesmo jeito eu posso fazer... Cadê? Deixa eu fechar um monte de arquivo aqui, peraí. Fecha. Tá? Então eu posso fazer o teste aqui para buscar repositórios, é semelhante, para buscar as issues, é semelhante, para listar diretórios, esse teste aqui é um pouquinho mais legal. Tipo, eu seto aqui, olha, o GitHub model.repo igual a esse objeto aqui. Peraí, que objeto é esse aqui? Ele está lá em cima. Então eu peguei o índice 0 dele, é esse cara aqui, projeto 1, cujo owner é, esse cara aqui, tal, login, Tony Lampa, não sei o que. Então, quando eu cheguei aqui e falei aqui, GitHub model.repo igual a isso aqui, esse cara já vem um objetozinho que eu criei mocado. E aí eu pego e seto, e chamo esse cara aqui, reset repo, justamente para ele setar, cadê? Repo.files igual a isso daqui, e depois eu dou um toggle expand root. Root é justamente o files 0, né? Então depois que eu dou o toggle expand, eu vou esperar que ele vai bater numa outra API do GitHub justamente para listar as coisas lá dentro, né? Espero, enquanto eu não der o flush, ele não vai ter nenhum children, mas depois que eu der o flush, eu espero aqui que, olha, tenha 3 children aqui, né? Porque eu já também mandei mocar aqui a resposta. Esse métodozinho aqui é um outro que faz de conta que vai responder uma lista de arquivos, né? Ou melhor, uma lista com 2 diretórios e um arquivo pela API do GitHub. Então eu espero que o root.children esteja setado aqui, que o primeiro filhinho dele aqui tenha um path igual a pasta 1, tal, tudo isso está mocado aqui, né? Pasta 1, pasta 2, arquivo.txt. Tá? Então, com isso eu consigo cobrir o código do toggle expand, né? Que fazia parte da minha diretiva e agora faz parte do meu serviço. E aí, olha, então, quer dizer, eu posso realmente fazer o TDD, né? Então, eu primeiro escrevo esses testes todos aqui para esse serviço, sem me preocupar com a tela, né? E aí depois que eu tenho isso aqui tudo bonitinho, tudo testado, né? Só para avisar também, eu comitei também aqui esse aqui é o carinha para rodar os testes, tá? Então, esses logs aqui são os logs que ele imprime no final de cada teste aqui. Beleza, né? Cada teste ele logo, ó, buscar repositórios, ok. Buscar issues, ok. Listar diretórios, ok. Né? Carregar arquivos, ok. Então, e eu fiz também um esqueminha para ele gerar um relatório de cobertura de teste. Olha só, isso está comitado também no repositório. E onde é que está, meu Deus? Solo. Samples coverage. Né? Então, agora cada vez que roda os testinhos dele aqui, ele gera um relatório de cobertura. Né? Então, por exemplo, aqui dentro de JS, ele vai mostrar, opa, GitHub Model está com 87% de cobertura, 55 linhas de 63 são cobertas, né? Então, pô, legal, tá um monte de coisa verde aqui dentro, só tem um caso de erro aqui de busca de issues que não está coberta, mas beleza, né? A parte de expandir diretório e carregar arquivo e tal, tá tudo cobertinho, tá? Então dá para usar esse tipo de coisa para gerar relatório de cobertura até dentro do Jenkins mesmo, né? Tá, então isso aqui dá para você usar também. Bom, mas enfim, o que eu queria mostrar é isso, né? Você consegue escrever primeiro os testes, pensar primeiro na API. Você olha para a tela, você olha para o raio da tela,
pensa no estado do objeto que ela vai ter, pensa nas operações que você quer que sejam passíveis de transformar o estado dessa tela, programa tudo isso dentro de um serviço, né? Você tem a opção então de fazer os testes para isso primeiro, né? É aí que mora fazer o TDD, e com isso fica mais fácil ainda, né? Você implementar as suas telas, né? Que é o que eu vou mostrar agora. Então, por exemplo, aqui dentro, olha como é que ficou o teste aqui, digamos, o código do JS, do RepoChooser, né? Então, peraí, tem uma coisa errada aqui. Esse código está errado. Ah, não, tá errado não. Aqui, tá certo. Olha só que coisa aqui. Então, primeiro, peraí, deixa eu fechar uns arquivos que eu não preciso aqui. Né? Olha só, o binding aqui, eu não estou fazendo mais. Vamos comparar aqui o código antigo, né? O código antigo com o código novo. Peraí. Components, RepoChooser, JS não, back, HTML, né? Então, olha só, no binding do input, eu não faço mais binding com... vou mostrar, peraí, deixa eu mostrar o JavaScript primeiro. Então, olha só, volta, calma, não fica nervoso. Tá. Então, a primeira coisa é que no meu controller, né, antigamente eu injetava esse cara aqui, eu injetava direto a API do GitHub. Né? No controller da diretiva do RepoChooser, eu injetava o GitHub. E agora eu não injeto mais o GitHub, eu injeto o GitHub Model. Certo? Então quem usa a API do GitHub, que é aquele outro serviço lá, GitHub, para falar com o GitHub, é o próprio Model. Então a diretiva só precisa falar com o Model. E aí, bom, uma das grandes sacadas é que eu penduro o Model numa variável do escopo. Né? Eu falo, olha, escopo.gm igual a GitHub Model. Para que eu faço isso? Porque uma vez que eu penduro gm dentro de $scope, então gm passa a ser acessível, eu posso usar essa variável gm dentro do template. E é justamente isso que eu faço, por exemplo, para fazer esse binding aqui, onde eu digo que um input está ligado com o gm.usernameInput, né? Que antes era ligado com a variável searchOwner do escopo. Percebe a diferença? Certo? Beleza? O que mais? A hora que o cara... Então a pop-up, né, do mesmo jeito, né, a pop-up está ligada aqui com gm.mostra usuários encontrados. O ngRepeat dos elementos da pop-up está ligado com gm.usuários encontrados. Né? A hora que o cara dá um keyApp aqui, eu chamo aqui esse searchOwner keyApp, que é esse método aqui que a gente tinha. Então vamos comparar os JavaScripts, mas de se esperar que o JavaScript do antigo, né, seja um pouco maior, porque ele fazia mais coisa, né, sendo que o JavaScript novo delega parte das coisas que ele tinha que fazer para o GitHub Model. Então é de se esperar que esse JavaScript que seja maior do que esse mesmo. Mas o que a gente tem aqui, né, no searchOwner keyApp? Tem aquela maracutaiazinha para detectar se o cara parou de digitar. A hora que a gente viu que o cara parou de digitar por 800 milissegundos, ele simplesmente chama gm.busca usuários pelo nome, e isso aqui internamente vai cuidar de setar um monte de coisa dentro do GM que vai fazer com que essa pop-up aqui apareça ou não, mostrar a lista de usuários aqui ou não, tal, não sei o que. Mas a diferença é justamente essa, né? Esse código aqui, ó, passou para dentro desse método aqui, que é do modelo. Percebe? Do mesmo jeito, tem esse selectOwner aqui, que é quando eu escolho um usuário, ele tem que buscar os repositórios dele. Né? Então eu simplesmente seto aqui, escolhe o usuário para eu setar o user lá dentro, e uma vez que eu setei, eu busco os repositórios para ele popular a combo, que aqui eu simplesmente digo, olha,
os options dele vêm de gm.repos encontrados, né? O ngModel, quando o cara seleciona um cara dentro da combo, ele vai setar direto o gm.repo lá dentro do GitHub Model, né? Então vai setar GitHub Model.repo igual a um dos elementos desse cara aqui, a hora que o cara selecionar, e quando mudar ele vai chamar esse onChooseRepo aqui. OnChooseRepo, cadê? OnChooseRepo eu recebo aqui como parâmetro da diretiva, que ele chama um evento de quem está usando a diretiva, né? Então tá dando para entender aqui a diferença de pensamento, né, de filosofia, de como você implementa as coisas. Eu tenho um objeto compartilhado aqui, que é esse GitHub Model, que tanto essa diretiva gh-repo-chooser enxerga, como também, digamos, essa outra diretiva aqui, gh-filetree, ela também enxerga, né? Então vou mostrar aqui o filetree agora. Opa, KB, tá? Vou mostrar ele aqui como é que ele era. Components, gh-filetree. Então tinha um JS aqui que ele sabia expandir diretório, né? Ele falava direto com a API do GitHub, né? Ele tinha um reset para a hora que trocava de diretório, a hora que trocava de repositório, ele setar aqui o roots dele, né? Para ele destruir a árvore e criar outra. Enfim, né? Ele inclusive recebia aqui como parâmetro da diretiva qual é o repositório que ela tem que mostrar, né? Então, o novo gh-filetree, veja primeiro, ele não tem o parâmetro do repositório, porque o repositório agora ele fica dentro do GitHub Model. Ele não fala mais com o GitHub, porque o GitHub Model já fala para ele. E o código dela já está bem mais simples, né? Eu só preciso dessa funçãozinha aqui, que eu já precisava antes para listar diretórios antes de arquivos, né? Na hora de listar as coisas dentro da lista. E no template dela, eu simplesmente pego e falo, olha, antes, ao invés de eu mostrar aqui, né, um ngRepeat em cima de uma variável do meu escopo, né, node in roots, eu simplesmente faço ngRepeat dentro de um objeto que está dentro do meu GM lá. Então muda muito pouco, e a hora que o cara eu mudei aqui, cadê? Peraí. Aqui, esse tree node aqui, que é o nozinho da árvore, mudou um pouco também, né? Que é quando ele fazia o clique em cima da pastinha, ele chamava simplesmente toggle expand. Deixa eu abrir aqui a versão antiga, tree node, tá? Então olha só o que a gente tinha aqui, né? Ele fazia ngClick com a toggle expand, que era a função do controller, né, pendurada no escopo, e agora ele simplesmente chama gm.toggleexpand e tudo funciona igual, né? Eu acho que não tem mais nenhuma diferença do resto desse código aqui para esse. E aí, basicamente, eu pude sair deletando um monte de código que estava dentro dessa diretiva aqui. A única coisa que eu preciso fazer é esse click file também, que era um outro evento que a diretiva joga para fora, né? E por último, a última diretiva que a gente tinha, que era Repo Navigator, né? Que é que engloba tudo. Então, cadê o Repo Navigator? Deixa eu dar um Ctrl W. Repo Navigator. Tá. Então, por exemplo, aqui nessa diretiva, o que a gente tinha, né? Tinha um repo-chooser, né? E tinha um filetree, onde eu tinha que passar aqui o repo para ela. Então agora eu não preciso mais, né? Eu só preciso chamar aqui um clickFile, que chama um abre arquivo, que mostra o arquivo dentro dessa pop-up aqui, tá? Mas não muda muita coisa também. Cadê o JavaScript? Né? Então, do mesmo jeito eu não uso mais o GitHub aqui dentro, eu só uso o GitHub Model, né? E também muda um pouquinho aqui. O ponto abre arquivo, ele tinha que falar com o GitHub para ir buscar o conteúdo do arquivo para mostrar dentro da pop-up. E aqui simplesmente ele chama gm.carrega arquivo, né? Então, não é mais legal trabalhar desse jeito? Quer dizer, a gente tem um objeto que é o GitHub Model, que sabe
representar tudo que a gente quer mostrar dentro de uma tela, né? E sabe falar com a API do GitHub para transformar o estado desse modelo que tem aqui dentro. Isso é muito fácil de testar e de planejar os testes primeiro, né? Essa que é a grande sacada, o grande benefício de fazer as coisas desse jeito. E os seus controllers ficam magrinhos e, bom, e é isso, né? Bonitinho, né? E eu espero que daqui pra frente eu consiga usar bastante esse tipo de coisa lá no QMágico, porque isso vai ajudar a gente pra caramba lá também, né? Principalmente porque teste evita bug. Beleza? Deixa eu ver se eu esqueci de falar mais alguma coisa. Sim, então se você não entendeu muita coisa desse vídeo, porque você não manja muito de Angular ainda, ok, acho que serve para ter uma ideia de como de uma das maneiras como é possível trabalhar com Angular, mas se você quiser se aprofundar, entender isso aqui com calma direito, lógico que o curso do NG Master, turma 3, agora que começa, deixa eu mostrar o site aqui para já ir metendo aqui a mensagem subliminar na cabeça da galera, começa agora 10 de janeiro, e tudo isso é explicado com bastante calma, né? Desde o comecinho, começa falando desde o JavaScript e tal, não sei o que, então dá para entender tudo que eu mostrei aí de um jeito muito mais devagar também. Beleza? Então é isso, galera. Dá para fazer TDD sim. E valeu!